meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um encontro de Direito Constitucional no curso de segunda fase da OAB. E inaugurando aqui os nossos encontros, falando de jurisprudência e pérolas do STF, por que não dizer pérolas do STF, né? E olha só, para inaugurar aí a nossa aula de jurisprudência do STF, eu vou trazer hoje duas jurisprudências. Quero falar hoje com vocês da DPF 54, que de certa forma tem a ver com aí o habeas corpus, o polêmico habeas corpus 124.306, que é o habeas corpus aí do aborto, que foi julgado pela primeira turma do STF. Eu sei, vocês já estão sabendo aí, já estão vendo. Professor, na minha rede social, no meu Facebook, está chovendo de manifestação acerca dessa decisão da primeira turma do STF com relação aí ao aborto, né? Ou seja, agora as mulheres, será que elas podem aí interromper a gravidez nos 3 primeiros meses? Será que vale para todo mundo, hein? A gente vai entender isso aqui já. Primeiro, vamos entender também a sistemática processual, o STF, vamos cercar tudo isso. Claro, eu vou falar do mérito dessa decisão aqui com vocês, já já nós vamos analisar isso, né? Mas antes, vamos falar o seguinte. Primeiro, foi uma decisão tomada pela primeira turma do STF. Produção, joga o slide aí, vamos falar dessa primeira turma, vamos entender isso? Gente, olha só, o STF é composto de 2 turmas. Cada uma dessas turmas possuem ali, temos ali em cada turma 5 ministros do STF, que se reúnem ali, ó, às terças-feiras, ok? E vejam só, hein? Vejam só, o presidente do STF não participa das turmas por previsão regimental. Então, traz a imagem para mim. Aí vocês pensam assim, poxa, eu estava decepcionado, ou eu estou decepcionado com a nossa presidente, a ministra Carmen Lúcia, que atualmente preside o Supremo Tribunal Federal. Poxa, ela logo entrou e veio uma decisão dessa, uma decisão em sede de habeas corpus, que, de certa forma, o que fez a decisão? A decisão permite que as mulheres interrompam ali a sua gestação no primeiro trimestre de gestação. Pode isso, gente? Pode isso? Poxa, que decisão ruim, né? Quem é contra, quem é a favor aí? Bom, cada um tem a sua opinião. Eu, particularmente, sou totalmente contra, né? Nós vamos falar disso já, envolve, claro, o tema direitos e garantias fundamentais, a colisão de direitos aí, mas a gente estava falando aqui sobre turmas do STF. Então, eu já sei que o STF compõe-se de 2 turmas. Cada uma dessas turmas tem 5 ministros. Volta lá, vamos entender a competência de cada uma dessas turmas ali do STF, ok? Vejam só, nesses pequenos colegiados são julgados alguns processos que chegam à Suprema Corte e que não demandam declaração de inconstitucionalidade de leis, que compete somente ao plenário. Então, veja, a decisão compete às turmas, compete às turmas a análise apenas do controle de constitucionalidade ali concreto, difuso, ok? É por isso que esse HC foi julgado e foi julgado de uma forma muito rápida. Nós vamos entender isso. Se fosse ali uma das ações do controle concentrado, não seria julgado pelas turmas, não. Seria julgado pelo plenário, ok? E, é claro, seria mais demorado, teria mais participação, amicus curiae e tudo mais. Mas a gente está falando das turmas. Vamos voltar aí para ver a competência delas. Olha, cabe às turmas decidir, por exemplo, sobre recurso extraordinário, agravo de instrumento, habeas corpus, que é o caso aqui, recurso em habeas corpus, que deveria ser o caso aqui, petição e reclamação, ressalvados os casos que competem ao plenário, ok? Então, aqueles casos mais céleres, né, que envolve controle de constitucionalidade concreto, difuso, ou seja, no caso concreto, vai para as turmas aí julgar, ok? Beleza? Atualmente, bota aí no slide, atualmente,
Essas turmas aí, ó, são compostas, veja só. Primeira turma, ministro Luiz Roberto Barroso, presidente, ministro Marco Aurélio, Luiz Fux, Rosa Weber, Edson Fachin. Segunda turma, Gilmar Mendes como presidente, Celso de Mello, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Teori Zavascki. Então, gente, traz a imagem para mim. Entendam o seguinte, STF compõe-se de duas turmas. As turmas têm competência para analisar ali recursos, habeas corpus, recursos em sede de habeas corpus, a análise do controle de constitucionalidade no caso concreto. Isso foi feito para quê? Para que a celeridade da justiça se operasse também ali no STF, ok? Já as ações do controle de constitucionalidade abstrato, que envolve a declaração de inconstitucionalidade de leis, né? E aí eu estou falando de ADI, eu estou falando de ADC, estou falando de ADPF, estou falando de ADO. Aí é para o plenário, beleza? Entendemos isso? Agora vamos falar um pouquinho dessa decisão aí do habeas corpus 124.306. Vamos aqui ao voto, vem para o computador aqui, produção. Eu quero mostrar o voto do nosso ilustre ministro Luiz Roberto Barroso, ok? Olha só, primeira coisa que ele fala, ó, o habeas corpus não é cabível na hipótese. O habeas corpus não é cabível nesta hipótese. Então, vem comigo, vamos entender a sistemática processual aqui para depois a gente adentrar ao mérito, ok? Vem cá. Foi impetrado um habeas corpus no STF, mas vamos entender como é que começou essa história. Ó, essa história começou lá na 4ª Vara Criminal de Duque de Caxias, no ano de 2013. O que aconteceu? Olha, os réus, eles cometeram crimes tipificados nos artigos 126 e 288, né? Crime de aborto, formação de quadrilha, ok? Acontecendo isso, o Ministério Público ofereceu denúncia na 4ª Vara Criminal, que foi distribuída para a 4ª Vara Criminal. A 4ª Vara Criminal, juízo de primeiro grau, deferiu aos réus a liberdade provisória. Ou seja, cometeram um crime e o juiz entendeu que eles poderiam ficar em liberdade provisória, pois havia requisitos para isso. E aí a gente está falando de matéria em direito processual penal, ok? O juiz de primeiro grau entendeu isso. E com isso, o Ministério Público, não satisfeito com a decisão que deferiu a liberdade provisória, recorreu. Qual é o recurso, professor? É o recurso em sentido estrito do artigo 581, inciso 5 do Código de Processo Penal, tá? Esse recurso em sentido estrito, lembrando, não cai na prova de vocês. Professor, mas por que você está falando? Porque a gente vai chegar lá. Lembre-se que pode cair um habeas corpus na sua prova, ou o habeas corpus pode ser tema de pergunta aberta. Então, é importante entender um pouco essa sistemática processual aqui, tá certo? Bom, voltando aqui. O MP recorreu, através do recurso em sentido estrito, para quem, hein? Para o TJ do Rio de Janeiro, obviamente. O TJ do Rio acolheu o recurso do Ministério Público e decretou o quê? A prisão preventiva dos réus. Os advogados dos réus, obviamente, não satisfeitos, impetraram um habeas corpus, onde? No STJ, ok? Primeira pergunta e análise que nós vamos fazer aqui agora. Esse habeas corpus é cabível no STJ? Peguem o vadimeco de vocês e vamos olhar. Por quê? Eu sempre digo a vocês que quando a gente fala de competência, nós falamos de competências nos artigos 102, 105, 108, 109 e no artigo 125. Então, como estamos falando de STJ, eu quero que vocês abram o vadimeco de vocês no artigo 105 da Constituição, para a gente ver se pode os advogados do réu impetrar um habeas corpus no STJ. Não custa conferir, já que nosso objetivo aqui é entender essa sistemática processual desse habeas corpus 124.306. Ok? Então vem comigo, vamos lá. Olha o que diz o artigo 105, inciso 1.
A linha A. Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente a, nos crimes comuns, governadores dos estados, do Distrito Federal, e nestes, nos de responsabilidade, os desembargadores dos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal. Beleza. Olha só, desembargadores na linha A. Observem, desembargadores dos tribunais de justiça dos estados. Agora, vamos juntos na linha C desse mesmo dispositivo. Olha só. A linha C diz o seguinte, que compete ao STJ processar e julgar originariamente os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na linha A. Na linha A, tem desembargador de tribunal de justiça do Estado? Tem. Ele decretou prisão preventiva dos réus? Decretou, acolhendo o recurso em sentido estrito do Ministério Público. Ok. Então, vale impetrar um habeas corpus para o STJ? Vale. E esse habeas corpus impetrado no STJ estaria amparado aqui pelo artigo 105, inciso 1, a linha C, combinado com o artigo 105, inciso 1, a linha A, ok? Porque, no caso, a autoridade coatora seria o desembargador, presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, eles fizeram certo. Eles impetraram habeas corpus no STJ e, claro, se eles impetraram habeas corpus, nós temos aqui ofensa, violação ao direito de ir e vir. Claro, estão presos, então tivemos ofensa aí ao direito de locomoção, okay? Que é nada mais, nada menos que o objeto do habeas corpus. Agora, olha só, então veio esse habeas corpus para o STJ. E o STJ, o que fez? Entendeu pela manutenção da prisão que? Preventiva dos réus. Os advogados dos réus, amparados pelo 105, que a gente acabou de analisar, impetraram habeas corpus no STJ. O STJ manteve a prisão. Não resolveu. Não resolveu. E aí, o que os advogados dos réus fizeram? Eles impetraram um habeas corpus lá no STF. E eu pergunto para vocês, pode isso, Arnaldo? Será que pode impetrar habeas corpus no STF? Vamos dar uma olhada? Vamos no artigo 102, abram um vade-mecum de vocês. Vamos no artigo 102. E olha só o que diz o artigo 102, inciso 1, a linha D. Olha só. Cabe ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe 1. Processar e julgar originariamente. Vejam só. O habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores. O mandado de segurança e o habeas data contra atos de presidente da República. Não, vamos lá, é só habeas corpus. Letra D. O habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores. Se você analisar as alíneas dos incisos 1, A, B e C, você vai perceber que não tem nenhuma das pessoas como paciente nesse habeas corpus. Logo, o habeas corpus impetrado pelos advogados do réu no HC 124.306 não era a peça adequada. Não era a peça adequada. E aí a pergunta que não quer calar. Professor, qual seria, então, a peça adequada? Vamos olhar comigo aqui. Vejam só. Primeiro, estávamos no STJ. Temos uma decisão denegatória de habeas corpus. O STJ denegou o quê? Uma decisão de habeas corpus. Vamos comigo no artigo 102, e já grifem ele. 102, inciso 2, a linha A. Olha aqui que diz. Cabe ao STF julgar em recurso ordinário o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de junção, decididos em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão. Portanto, a peça adequada não seria o HC, seria, então, o recurso ordinário constitucional, previsto lá no artigo 102, inciso 2, a linha A, da Constituição, também no artigo
654, parágrafo 2º do Código de Processo Penal e também no artigo 30 da Lei 8.038 de 90. Mas vamos observar o que aconteceu aqui no voto do ministro Barroso. Vamos voltar aqui no computador, produção, vem cá. Olha só, o habeas corpus não é cabível na hipótese. Entendemos isso. Vocês entenderam, falamos dessa sistemática processual. Os advogados dos réus não deveriam impetrar habeas corpus, deveriam, no entanto, fazer o quê? Deveriam interpor um recurso ordinário constitucional. Está aqui, artigo 102, inciso 2, a linha A da Constituição, ok? Bom, continuando aí no voto deles, está aí na tela para vocês. Todavia, é o caso de concessão da ordem de ofício, por isso que houve o julgamento, ok? Para o fim de desconstituir a prisão preventiva com base em duas ordens e fundamentos. E aí ele coloca que não estão presentes os requisitos que legitimam a prisão cautelar, né, porque não há risco para a ordem pública, vou grifar aqui para vocês. E também a ordem econômica, aplicação da lei, os acusados são primários, têm bons antecedentes, trabalho e residência fixa e têm comparecido aos autos de instrução e cumprirão pena em regime aberto na hipótese de condenação. Traz para mim. Até aí, achei legal. Poderia conceder a ordem de soltura com base nesses fundamentos. Mas vamos voltar ao voto? Olha o que o ministro Barroso disse. Vamos lá no voto dele. Em terceiro lugar, olha só. Perdão, em segundo lugar, é preciso conferir interpretação conforme a Constituição aos próprios artigos 124 a 126 do Código Penal, que tipificam o crime de aborto, para excluir do seu âmbito de incidência a interrupção voluntária de gestação efetivada no primeiro trimestre. Então, é o seguinte, o que ele disse? Que não pode ser considerado crime, tipificado lá no artigo 126, o aborto quando a gestação ela é interrompida até o terceiro mês da gestação. Gente, vem cá, tá certo isso? É claro que não, na minha opinião, não. Vou justificar. E como que vocês justificariam aí, né, na prova de vocês? É claro que a prova não vai cobrar um tema polêmico, mas é bom a gente saber. Olha só, existe uma colisão aqui, nesse IHC, de direitos fundamentais. De um lado, nós temos o direito à vida. De outro lado, nós temos os direitos fundamentais da mulher, direito à sua dignidade e tudo mais. Há uma colisão de direitos fundamentais. E a colisão de direitos fundamentais, elas são resolvidas justamente nos casos concretos pautados pelos princípios constitucionais, princípio da razoabilidade, da proporcionalidade e tudo mais. Nessa decisão, no voto do ministro Luiz Roberto Barroso, ele colocou a dignidade, os direitos fundamentais da mulher num plano superior ao direito à vida. E é claro, quando se fala em direito à vida, interrupção ali da gestação até o terceiro mês, vamos adentrar na esfera da religião e tal, e temos que lembrar que o nosso Estado é um Estado laico. Todavia, a Constituição, no artigo 5º, consagra o direito à vida. E o direito à vida é o direito de permanecer vivo. Permanecer vivo. Houve violação ao direito à vida nessa decisão? Claro que houve. Gente, e por que esse HC foi resolvido assim de uma forma tão rápida e trouxe uma decisão dessa forma? E veja, essa decisão, ao meu ver, fere o princípio da harmonia dos poderes. O princípio da harmonia e da independência dos poderes. O ministro não pode, o STF, sob a luz de interpretação da Constituição, fazer o papel do poder legislativo. Somente o poder legislativo poderia tipificar um crime ou tirar do Código Penal aquele crime. Não pode o STF fazer isso. Está ferindo aí, o princípio da separação, independência e harmonia dos poderes, ok? Esse, portanto, é a minha opinião. Agora, analisando o mérito dessa questão, o mérito desse HC, no qual eu sou contra, pelas minhas razões, pelas minhas convicções, mas muito mais, por nós termos a vida
como o direito aí, fundamental, que está previsto lá no artigo 5º, né? Vejam só, o que disse o Supremo Tribunal Federal na ADPF número 54, e veja se não é aí um pouco contraditório, pelo menos um pouco contraditório é. E eu falo com vocês da ADPF número 54. Vamos lá aqui no slide, produção. DPF número 54. O que tratou a DPF número 54? Olha, a arguição de descumprimento de preceito fundamental garantiu no Brasil o aborto de feto anencéfalo, ok? Beleza. Ainda aí, ó, a ação relatada pelo ministro Marco Aurélio Mello, proposta em 2004 pela Confederação Nacional dos Trabalhadores, beleza, certinho, de acordo com o artigo 103, foi julgada apenas 8 anos depois, numa votação com participação dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal durante os dias 11 e 12 de abril de 2012, e aprovado com um placar de 8 votos a favor e 2 votos contra. Ou seja, o que nós temos aqui? Nós temos a DPF 54, claro, foi no plenário, discussão de lei em tese, controle de constitucionalidade abstrato, arguição de descumprimento de preceito fundamental, que teve por objeto o Decreto-Lei Código Penal, que é de 1940, portanto, antes da Constituição, e cabível à DPF. E olha só, essa DPF resultou na permissão de interromper a gestação, caso se constatasse ali a anencefalia daquele feto, ok? E aí, é claro, vejam só, vamos botar aqui no slide, o voto do ministro Marco Aurélio de Mello. Está aí no slide para você. Olha o que ele disse. Aborto é crime contra a vida. Tutela-se a vida em potencial. No caso do anencéfalo, não existe vida possível. O feto anencéfalo é biologicamente vivo, por ser formado por células vivas, e juridicamente morto, não gozando de proteção estatal. Aborto é crime contra a vida. Começou assim o voto do ministro Marco Aurélio de Mello. E vem o STF, primeira turma, e decide de maneira completamente oposta à DPF número 54. Gente, não é um dissenso. Não é um dissenso isso. Ou seja, nós temos aqui, nessa decisão da DPF número 54, uma decisão que contraria o voto do ministro Barroso nesse HC 124.306. Tivemos aqui uma violação ao princípio da harmonia, independência, separação de poderes. Tivemos uma colisão aqui de direitos e garantias fundamentais, no qual colocou os direitos fundamentais da mulher em grau hierárquico superior ao direito à vida, o que eu discordo completamente. Gente, vem cá, né? Não quer ter filho? Usa preservativo. Não quer ter filho? Usa pílula anticoncepcional. Não quer ter filho? Fez a burrada? Vai no dia seguinte, toma a pílula do dia seguinte. Toma a injeção anticoncepcional. Há vários métodos anticoncepcionais. O que não se pode, o que o ordenamento jurídico não pode permitir é que haja interrupção daquela vida e que aquela vida seja ceifada aí por conta da dignidade humana da mulher. Eu entendo. A mulher tem que ter sua dignidade, sim. Concordo com isso. Mas há vários outros métodos, e elas sabem muito bem, de evitar a gravidez. E depois que fica grávida, não pode ali ter a interrupção daquela vida, porque aborto ainda é crime. Aborto ainda é crime. Agora, lembre-se de uma coisa. Essa decisão de HC foi na primeira turma, portanto, no caso concreto. É jurisprudência? É. Pode ser usado em outros casos? Pode. Mas o aborto ainda é crime. E existem duas hipóteses de aborto legal, ou seja, que pode acontecer o aborto no caso de ter risco à vida da mãe e no caso daquela gravidez resultante de estupro, ok? Não se esqueçam disso. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.